Hoje iniciamos uma série de 3 videoaulas em que nós vamos falar sobre a embriologia do sistema nervoso. Nessa videoaula em específico, nós vamos iniciar falando desde o desenvolvimento dos 3 folhetos embrionários até a formação do tubo neural e formação das vesículas encefálicas. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, então continue comigo aí nessa videoaula. Então, pessoal, iniciando o estudo da embriologia do sistema nervoso central, vamos voltar lá no início do desenvolvimento humano, mais especificamente na segunda e terceira semana, em que nós temos na segunda semana a formação do disco bilaminar, ou seja, a formação de 2 camadas de células que são o epiblasto e o hipoblasto e que darão origem a partir de um evento importante que ocorre na terceira semana, que é a gastrulação, dará origem aos 3 folhetos embrionários, o ectoderma, mesoderma e o endoderma. Nas semanas seguintes, nós teremos no desenvolvimento embrionário a organogênese, que é a formação de todos os tecidos e órgãos do corpo humano. Então, cada folheto desse dará origem a órgãos de determinados sistemas. E quando nós falamos no sistema nervoso, nos interessa então o estudo do ectoderma, já que é esse folheto embrionário que dará origem a todo o sistema nervoso. Então, lembrando, o sistema nervoso ele surge a partir do ectoderma, ou seja, do folheto mais externo embrionário. Então, pessoal, nós temos nessa imagem representando então na parte superior em azul o ectoderma. Essa parte vermelha do meio, o mesoderma, e em amarelo, o endoderma. Como eu falei, o sistema nervoso ele vai surgir então a partir das modificações que vão ocorrer nessa camada de células azuis, que é o ectoderma. Então, aqui nessa imagem, nós já podemos ver a formação da placa neural e do sulco neural, que são eventos iniciais para a formação do tubo neural, que dará origem ao sistema nervoso. Essas alterações, essa formação da placa, ela ocorre induzida principalmente por uma estrutura que anteriormente foi desenvolvida, que é a notocorda, e também dos somitos, que se desenvolvem aqui na região do mesoderma paraaxial. Aqui nessa imagem, pessoal, então podemos ver em uma ordem cronológica aí de desenvolvimento, inicialmente, nesse ponto 1, a formação da placa neural, representado aqui por essa região azul escuro do ectoderma, em que essa placa, que inicialmente ela está retinha, horizontal, ela começa a se invaginar e formar um sulco. À medida que esse sulco ele vai aumentando, nós temos as elevações dessas estruturas mais periféricas, formando então as pregas neurais. Então, vemos aqui nessa imagem 2 a formação das pregas que vão se aproximando nessa região superior até se fundir. Antes dela se fundir, no momento que ela vai se fundir,
nós temos aqui essa região colorida aí com azul mediano, entre azul claro e azul escuro, que uma população de células aqui, quando houver a fusão dessas pregas, ela vai se soltar. Então, nós temos no final a formação de um tubo, né, a partir da união dessas pregas, que é o tubo neural, e nós temos as cristas neurais, que são células que se desprenderam nesse processo de fusão do tubo neural. Então, a partir do tubo neural e das cristas neurais, nós vamos ter então o desenvolvimento de todo o sistema nervoso, sendo que, resumidamente, o tubo neural dará origem ao sistema nervoso central e as cristas ao sistema nervoso periférico. Todo esse processo chamamos de neurulação. Nesta imagem, nós vemos esse processo ocorrendo em um corte transversal do tubo, mas podemos ver no slide seguinte uma imagem da formação desse tubo, né, de uma vista superior, em que nós vemos aqui a formação da placa em azul, a formação das pregas neurais. E aqui nessa imagem nós vemos o fechamento dessas pregas, que se inicia numa região medial, indo para a região cefálica e região cranial, até seu total fechamento, sendo que no final nós temos duas aberturas restantes, uma na região cefálica, outra na região caudal, que são os neuróporos, o neuróporo cranial e o neuróporo caudal. Essas aberturas elas irão se fechar ao longo do 25º ao 28º dia. Então, como eu falei, nós temos a formação do tubo neural e das cristas. O tubo neural dará origem a estruturas do sistema nervoso central, encéfalo e medula, principalmente. As cristas neurais darão origem a estruturas do sistema nervoso periférico, como, por exemplo, os glânglios. Iniciamos, então, falando do desenvolvimento do tubo neural, que dará origem, como eu falei, ao sistema nervoso periférico. Quando esse tubo se fecha completamente, em um corte, podemos ver que na região cefálica, que é mais proeminente, há a formação de vesículas, que nós chamamos de vesículas encefálicas primárias, que são elas o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. O prosencéfalo nessa região dará origem ao cérebro anterior, especificamente, né, ao telencéfalo e o diencéfalo. O mesencéfalo não se dividirá, então aqui podemos ver a formação aí, novamente na outra imagem, a formação dessas vesículas primárias, porque são as primeiras que aparecem, e aqui numa imagem mostrando, né, que essas vesículas no embrião, elas começam, essa estrutura do tubo neural começa então a ter curvaturas, né, principalmente aqui a curvatura cefálica, mostrando, né, e a curvatura cervical. Então, essas vesículas primárias, né, que inicialmente são 3, elas vão se subdividir e formar as vesículas encefálicas secundárias. Então, nós teremos o prosencéfalo se dividindo e dando origem ao telencéfalo e ao diencéfalo. O mesencéfalo será o único que não vai se subdividir, e o rombencéfalo, que dará origem ao metencéfalo e ao mielencéfalo. E aqui, a região do tubo que sobra dará origem, então, à medula espinhal.
Então, aqui numa imagem, num diagrama mais completo, nós vemos essa formação aí das vesículas primárias, vesículas secundárias, sendo que o telencéfalo dará origem aí aos hemisférios cerebrais, ventrículos laterais, e o diencéfalo, né, o tálamo, hipotálamo, hipófise. Mesencéfalo dará origem ao mesencéfalo, né, e o aqueduto de Silvius, e o metencéfalo, ponte cerebelo, e o mielencéfalo dará origem ao bulbo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte sobre a embriologia do sistema nervoso e continuem então acompanhando as próximas videoaulas que virão sobre esse tema. Se inscreva no canal e continue conosco.